Oi, oi, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Tatiane Gonçalves, nutricionista, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história. Prometi aí que ia explicar pra vocês o porquê da nutrição, por que eu escolhi nutrição, e hoje eu vim contar aqui pra vocês. Coloquei isso nos stories, o pessoal fez votação, e muita gente aí colocou que queria. Pra falar a verdade, ninguém colocou que não queria. Mas, se você não colocou nada porque você não queria, o problema é seu, você não votou. Então, quem votou que sim, ganhou! Bora lá, gente. Então, vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi ser nutricionista. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, vai saber um pouquinho da minha história. Eu me casei com meu príncipe encantado, chamado Marcos, e tivemos aí um bebê. Então, com 3 meses de casada, já estava eu grávida, e Deus nos enviou um bebezinho sindrômico, com síndrome de Prader-Willi. Prader-Willi. Ah, tanto faz. Esse nome aí. É uma síndrome que afeta o cromossomo 15. E essa síndrome faz com que a criança tenha compulsão alimentar. Tá? A parte do hipotálamo não funciona corretamente e a criança tem algumas disfunções e acaba crescendo, tendo um atraso cognitivo, problemas comportamentais e também hiperfagia. A criança se desenvolve e em determinado momento surge a compulsão alimentar. Então, gente, o meu filho hoje tem 11 anos, ele começou a apresentar compulsão alimentar com 2 anos de idade. Antes de ter meu filho, antes de casar, eu nunca pensei em fazer faculdade de nada, eu era muito acomodada, o que tá bom, e é isso aí. E assim que casei, engravidei e descobri que o meu bebê veio com síndrome, eu falei, meu esposo começou a fazer uma faculdade para, querendo ou não, ter uma renda melhor, ter um emprego onde ele tivesse ali uma profissão e pudesse ganhar melhor por aquilo. E aí eu falei para ele, ó, logo que você terminar a sua faculdade, eu inicio a minha, mas nem imaginava o que fazer. E aí surgiu uma bolsa de estudos, a qual eu me inscrevi para publicidade. Porque como vocês podem reparar, eu gosto muito de falar, gesticulo muito, e aí, né, tipo, tenho todo aquele, aquele poder de persuasão. Eu acho que eu tenho. E aí, você acha que eu tenho? Mas vamos lá. Então, eu decidi fazer faculdade de publicidade. Mas veio uma tia minha muito querida e falou assim, Tati, eu acho melhor você fazer de nutrição. E eu falei, nutrição? E na época eu fiquei até assim, nutrição? Mas como assim? Eu era muito obesa na época. E aí eu falei assim, nossa, mas nutrição nada a ver comigo. Ela falou, mas Tati, mas peraí, o seu filho não tem uma síndrome que levará futuramente ele à obesidade? Eu fiquei pensando, falei, então faz por ele, porque mesmo que você não trabalhe na área, de certa forma você vai conseguir ajudar ele tendo a bagagem que você vai constituir na faculdade. Então eu entrei na faculdade pelo meu filho chamado Pablo. Depois eu vou deixar uma fotinho aqui dele pra vocês conhecerem ele, tá bom? E aí iniciei a faculdade e tal. Quando completei 2 anos de faculdade, aprendendo tudo ali, sabe, absorvendo, estudando muito, mas não colocava nada em prática não, confesso. E aí quando eu completei 2 anos de faculdade, e a faculdade de nutrição, pra quem não sabe, é 4 anos, tá? Pelo menos na faculdade que eu me formei é 4 anos. Veio as palavras do médico, né, que ó, suou pesado. Isso era em meados de junho. Mãe, curte muito seu filho, porque ele não vai passar do final do ano. Na hora que o médico falou isso, deu aquele... E não foi qualquer médico, tá, gente? Ele era acompanhado dentro do hospital referência, Hospital das Clínicas, Instituto da Criança. Eu dei aquela engolida seca, olhei pro doutor e falei, como assim? Por que você tá falando isso? Ele falou, mãe, o nível que ele já tá com esteatose, tá com hipertensão pulmonar. Esteatose, pra quem não sabe, é a gordura no fígado, que não tava tão grave assim a gordura no fígado dele, mas ele era apenas um bebê. Ele estava com hipertensão pulmonar, ou seja, o abdômen dele estava tão grande que estava comprimindo o pulmão, e ele tinha vários agravantes aí. Então ele vivia internado, vivia com problemas. Nessa fase ele tinha 4 aninhos de idade. E aí foi quando eu levei um choque. Eu falei, tá, mas como eu posso fazer para ajudar o meu filho? E aí o médico virou para mim e falou assim, primeiro você precisa aprender a cuidar de você. Olha o seu tamanho. Na hora foi uma bomba, né? Tipo, que isso? Você não consegue nem cuidar de você, como que você vai cuidar do seu filho? Pra mim caiu como um tapa na cara. E aí eu segurei as lágrimas, né, segurei seco e aí fui pra casa. Nesse dia eu tava com meu pai calado, não falou nada. E eu virei e falei, olha, eu vou trancar a faculdade por 6 meses, um semestre, e vou viver intensamente pra ele nesse momento. E eu meio que ignorei a família. Os meus pais sempre foram muito presentes, sempre ajudou muito, mas eu não queria ter contato com eles, eu não queria ter contato com parentes, porque a minha família é muito festiva, muita festa, muita bagunça, a gente gosta desse contato. Porém, a gente não podia disso porque eu precisava tentar de alguma forma reverter a obesidade do Pablo, eu precisava ajudar ele. E nesse momento só vinha
Pablo na minha cabeça, eu preciso ajudar ele. Em nenhum momento eu pensei em me ajudar. Mas aí, refletindo tudo, parando, lembrando toda aquela palavra do médico, eu falei, peraí, realmente, como que eu vou conseguir ajudar meu filho, sendo que eu não me ajudo? Tá, ele tem uma síndrome, ele tem complicações, ele pode até morrer, mas eu vou ser a próxima aí junto. Do jeito que eu tô, gente... Eu era bem obesa, inclusive eu já falei que eu emagreci 42 quilos com a reeducação alimentar depois disso, só que eu não tinha uma alteração metabólica, tá? Nos exames nunca aparecia um colesterol alto, nem nada disso, então talvez também isso seja um gatilho ali, foi um gatilho para que eu não procurasse ajuda, para que eu não quisesse emagrecer, porque eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa, então para mim, olhando no espelho, tava tudo bem. E era isso. Mas enfim, por 6 meses me dediquei a ele, somente tranquei a faculdade, comecei ali, todos os dias eu e ele na alimentação, e a gente ia pro campo, nessa época a gente não tinha condição nenhuma. A gente morava numa casinha de 3 cômodos bem apertadinha, onde não tinha garagem, não tinha quintal, era só um corredorzinho, e nós subíamos, né, a rua, e aí naquela rua ali, bem nos Aira 2, tinha um campinho de futebol, onde nós ia ali para aquele campinho, onde os caras tava fumando um beck, cheirando uma, a gente chegava lá para jogar um pouquinho de bola, com a bolinha lá, os caras davam um espacinho, a gente jogava e tentava, né, de alguma forma fazer com que ele se mexesse. E eu também, então assim, nesses 6 meses aí foi um período onde ele deu uma alavancada de peso, eu também emagreci bastante. Com isso, eu consegui um certo respeito pela minha família, porque peraí, olha, ela conseguiu, realmente funcionou, e tanto porque para mim também funcionou. Então eu voltei para a faculdade, mas eles começaram a seguir ali tudo que eu passava, ó, faz desse jeito, você está me ajudando aqui para eu ir para a faculdade ali, mas faz desse jeito, não deixa isso, e assim... Todo mundo começou a trabalhar em equipe. Equipe, essa palavra é maravilhosa. Um trabalho em equipe é sucesso na certa. E começou a trabalhar em equipe e o Pablo emagreceu 18 quilos. E aí, gente, eu levei parabéns do médico e ele saiu do nível de risco. Não tinha mais esteatose, simplesmente o abdômen diminuiu drasticamente porque ele emagreceu 18 quilos. E aí não tinha mais gravidade, os exames dele foi melhorando cada vez mais e hoje ele tem 11 anos e tá cada dia aí melhor. Dá trabalho? Muito. Né? Toma medicamentos psiquiátricos, tem um atraso mental, às vezes tem a agressividade dele, mas nós vencemos. Isso não significa que lá pra frente não teremos trabalho de novo. Isso não significa que não vamos passar por dificuldade. Gente, a pandemia tá aí. Nós passamos 1 ano de pandemia já. No começo da pandemia, várias coisas aconteceram na minha vida, eu tive crise de ansiedade e eu ganhei peso. Estou agora no processo de emagrecimento de novo. Graças a Deus, não engordei os 42 quilos que um dia eu eliminei. Não chegou a isso, graças a Deus. Mas ganhei praticamente 10 quilos. E ainda falta em torno aí de uns 5, 6 quilos para eu voltar ao peso que eu estava antes. Então assim, na vida é cheia de recomeço. Às vezes você precisa parar, respirar e recomeçar. E tá tudo bem. Ai, mas eu tava tão linda, não tava dando certo, tal. Peraí. Para tudo. Você parou aonde? Tava dando certo aonde? Até aqui? E você já tá aqui? Não tem problema, ó. Volta e começa de novo. E foca no processo. Porque o resultado, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele é consequência do seu esforço. Então é isso, gente. Essa é a minha história. Tentei ser o mais breve possível, mas eu falo demais. Mas não tem problema não. Vou pedir pro marido editar esse vídeo. Vai ficar um pouquinho mais curto. Mas é isso, viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigada. E fui!